Olá a todos, sejam bem-vindos às mesas para o final das primeiras pagaiadas, a final nacional. Comigo tenho o Rui Câncio, também selecionador nacional. Olá, Rui. Olá, Sara, tudo bem? Tudo bem. Rui, diz-me uma coisa, o que é que tem de importante estas primeiras pagaiadas para quem inicia a canoagem? As primeiras pagaiadas é uma prova muito sui generis, é uma prova em que só participam os atletas que são federados no respectivo ano, ou seja, todos estes jovens federaram-se em 2021 e é, podemos assim chamar, um festival, uma festa dos novos atletas, dos futuros campeões que poderão no futuro dar muitas medalhas a Portugal. Houve um número maior de inscritos e, portanto, que estamos a apostar cada vez mais na formação na canoagem. Sim, claramente. Nós somos um dos desportos que beneficiou da pandemia. Se a pandemia trouxe alguma coisa de bom, se pode dizer assim, foi claramente alguns miúdos se transferirem do futebol ou de outras modalidades que tiveram que parar para a canoagem. Os Jogos Olímpicos ajudaram-nos bastante, portanto, a medalha de Fernando Pimenta acabou por nos dar imenso crescimento ao nível desta modalidade e eu acho que todos os anos temos mais miúdos a participar. E a canoagem é hoje em dia um desporto da moda e, portanto, as pessoas já não falam com vergonha da canoagem. E isto é um exemplo, um bocadinho do sucesso da canoagem. Boa sorte, vamos lá. E as primeiras regatas a sair foram a 1 e a 2, a conjunto. Sim, tivemos as provas do K1 menor masculino e o K1 menor masculino do atletas do primeiro ano. Em virtude do grande nível que existe, a diferença de nível que existe entre estes vários escalões, vão ser provas muito participadas. Aliás, todas as provas das primeiras pagadas têm sempre muitos atletas. Provas de curta distância para não provocar um excesso de fadiga e os atletas não terem já a necessidade de treinar muito. E temos aqui, como podem ver, esta animação dentro da água. Um conjunto, um sem número de embarcações em que estes jovens atletas começam a iniciar, tal como o nome diz, as primeiras pagaiadas nesta aventura da canoagem. Temos aqui Guilherme Páscoa do Clube Náutico do Fão, vencedor do K1 menor masculino, seguido ali de Santiago Campos do Clube Náutico de Ponte Lima e Tomás Garcia do Clube de Costa do Sol. Muito público a assistir sempre, obviamente as famílias vêm ver os seus filhos e netos, sobrinhos, a fazer as suas primeiras provas, é sempre uma novidade. É uma grande festa. Sim, sim. O objetivo é que isto seja sempre uma grande festa, a parte lúdica tem que estar presente, deve-se dar mais primazia à parte lúdica do que à vertente competitiva nestes primeiros anos de modalidade, até para não criar frustrações por parte destes jovens atletas que ainda não sabem lidar com o fracasso. E é muito importante até para eles construírem uma autoestima, não é? Primeiro levar... Claro, acima de tudo tem que estar, é o denominador comum destas provas, é o divertimento e não a procura do sucesso desportivo. Exatamente. Temos aqui Tomás Gomes, o K1 masculino, K1 iniciado masculino, já para a regata número 3. Este atleta também dos meses que por tradição parecem ser muito fortes nas primeiras pagadas. Não é à toa que a Federação organiza as provas a 15 meses, porque tem um plano de água muito bom para os miúdos, águas baixas, margens, o rio não é muito largo, que permite para quem está a aprender, em caso de alguma dificuldade de se virar, ter o acesso rápido a uma das margens. Sim, e houve muito esse cenário aqui no Rio Cava durante estes dias, porque realmente os atletas ainda têm pouca experiência e acontecia muito virarem e precisarem de ajuda. Sim, é normal, é como andar de bicicleta, todos têm que se virar e nestes escalões iniciais, obviamente, que acontece mais vezes. Aqui Diogo Marques, do Clube Canoagem da Mora, primeiro classificado no K1 infantil. E vamos ouvi-lo. Eu acho que esta foi uma prova para me poder preparar para outras e conseguir tentar mais medalhas. Treinaste de alguma forma específica para esta prova ou não? Mais ou menos, tenho treinado para todas as provas que faço, para conseguir sempre tentar alguma medalha. E agora esta largada conjunta, às regatas 5 e 6. O K1 menor feminino e K1 menor feminino primeiro ano, à semelhança do que aconteceu no setor masculino. Sim. E obviamente... Estas largadas conjuntas acontecem por algum motivo em especial? Porque são tantas regatas, são tantos atletas e nestes escalões há muitos atletas que por muito que lhes seja explicado
o procedimento de largada e a que horas largam, há sempre confusão e a Federação, e bem, assim a decidir por juntar estes escalões, até porque o programa competitivo era muito, muito vasto e tinha que haver alguma celeridade nas largadas para se cumprir os horários. Mais de 30 regatas, não foi? 34 regatas. Temos aqui Margarida Azevedo, mais um título, uma medalha para os meses. E aqui Maria Oliveira Lopes, do K1 menor, feminino, também outra atleta dos meses. Os meses a manter a tradição. Exatamente. A tirar muitos primeiros lugares nas primeiras pagadas. Sim, fez aqui muitos pódios, foi muito interessante, até porque eram os anfitriões. Sim, claro, é uma final. motivação extra para os atletas da casa, saberem que iriam competir a sua prova mais importante, não é? Sim, e mais uma atleta dos meses também aqui em K1 iniciado feminino a vencer. Sim, desta vez Rafaela Lopes. E o Amora aqui também está em terceiro lugar, mas também tem ocupado muitos pódios, pelo menos nestas primeiras regatas. Sim, a Amora nestes últimos anos a ter muitos bons resultados nestes escalões mais jovens, sinal do bom trabalho que se está a realizar no clube, depois criando uma dinâmica de vencedores. Ele tem bons atletas nos júniores, não é? O Pedro Casinha, campeão do mundo, campeão da Europa. Isto leva a uma dinâmica de vitória que puxa muitos jovens atletas para a modalidade, e ainda bem que assim o é. Exatamente. E Nuno Henrique a fazer um excelente trabalho também nestes escalões mais novos. Aqui Pedro Oliveira, mais um título para os meses. Foi bom, já queria o título de campeão nacional de primeiras pagadas. Quando era menor fiquei 2 vezes em segundo, uma vez em divisão, outra vez no absoluto, e agora consegui o título. E conseguiu muito bem o título. É sempre, obviamente, uma recompensa mais que merecida para estes jovens atletas que estão a iniciar todo o processo de treino, de começar a treinar, das rotinas, da disciplina. Sim. Não é fácil. Cada vez mais estes jovens têm mais tarefas para cumprir, não é fácil. Aqui Miguel Matos, do Clube Naval Barquinhense, primeiro classificado K1 cadete masculino. Fiz só como meus treinadores diziam, fazer séries, passar bastante tempo a remar, fazer séries demoradas para conseguir ganhar uma boa resistência para esta prova. Acho que os treinos ajudaram bastante, mas a coisa de estar na prova é completamente diferente. Conseguimos dar melhor, esforçamos-nos mais, é completamente diferente. A vossa atenção está a iniciar-se agora. Continuamos aqui com os cadetes na regata 10, mas desta vez em Canoas. Sim, o K1 cadete masculino. O C1. Sim, C1. Ali mais um atleta virado. Sempre difícil as canoas que não têm leme, não é? Sim. Torna sempre mais difícil. Atletas com pouca experiência. O obrigatório uso de colete. Os atletas com colete. Sim, aqui vê-se a necessidade. Vejam aqui a dificuldade deste jovem em manter-se em pé. Neste caso, de joelhos em cima da canoa. E vamos ver então o Miguel Queiroz da Costa, o vencedor, a falar do Dark. Foi difícil, foi complicada, mas mostra que foi mais uma vez uma grande vitória e esperamos que venham muitas mais destas. E o que é que fizeste para conseguir recuperar depois de virares a canoa? Dei tudo. Foi sempre a dar tudo, a tentar não me virar e pronto, foi isso. Pois, é tentar não virar aqui nestas primeiras pagaiadas, é mesmo tentar dar o melhor e ver o que é que acontece. E agora aqui estamos na regata 11. K1 cadete feminino. Também já há muitas raparigas a aparecer nos escalões Sim. mais jovens. Aqui é esta jovem aqui com dificuldade. Mas este plano de água estava favorável também para estas primeiras pagaiadas, para estes pequenos atletas? Sim, mas não, os meses têm um excelente plano de água. Temos aqui então Laura Araújo, Foi de Merlim. uma boa experiência, a primeira vez, e gostei muito de participar, claro. O que é que achas que ajudou para que conseguisses vencer esta prova? Acho que arranquei bem e depois consegui manter um bom ritmo. Preparados? Já!
os meses, como eu ia dizendo, já há muitos anos que tem-se realizado lá a final das primeiras pagadas. Sim. É um rio, como eu disse, com águas tranquilas, pouca corrente, água baixa, margens estreitas, que permite alguma segurança até por questões de organização, de controle de toda esta situação, não é? Vejam que a dificuldade desta atleta em levar a canoa à frente, à direita, ou aqui outra atleta também, é a Filipa Pissarro. Eu tentei sempre dar mais nas retas, porque pronto, ainda consigo ganhar mais vantagem. Tanto é que eu errei 2 vezes a rondagem nas boias lá à frente, portanto acho que foi mais retas que fez com que me corresse melhor. Filipa Pissarro, do Clube Fluvial de Coimbra, primeira classificada de C1 cadete feminino. E agora aqui a regata 13, K1 infantil feminino, também com uma boa adesão para estas primeiras pagaiadas. Pois o mais difícil é manter estes atletas quando chegar o inverno e o início das aulas, dos anos letivos, mantê-los fiel à prática da modalidade, não é? Isso aí é que é o grande desafio, porque nesta altura muitos destes atletas dedicam-se mais durante as férias, não é? No período de férias do verão, e depois quando começam as aulas, até os próprios pais muitas vezes não dão espaço a que os atletas consigam manter a rotina dos treinos. É sempre uma grande dificuldade. E temos aqui então a vencedora Leonor Macedo, ligadura. Estou orgulhosa de mim, foi treinos muito focados, com muita determinação. Tenho a agradecer aos meus treinadores e aos meus colegas que sempre me acompanharam do início ao fim. E entretanto mais canoas aqui em C1 infantil feminino. E ali uns atletas a virarem-se. Aqui Joana Guerra Martins do Náutico do Prado, a grande vencedora. Ela que também já nos começa a habituar um bocadinho aos pódios, não é? Foi muito bom. Foi cansativo? Muito, principalmente o rio estava muita corrente, tinha sempre que estar a travar, a remar. Foi muito difícil. E começamos aqui então com os K2. Aqui sim já começa a ser mais fácil, mais rápidas também as chegadas, porque já são 2, já é diferente, é mais rápido. Um atleta a virar-se, a falhar a boia. Não, porque aqui é interessante que entretanto mudou a corrente e então eles não conseguiam fazer ali a viragem muitos nem se aperceberam. Aqui mais um título para o Amora. O arranque foi mais complicado do que esperávamos, não estávamos à espera de quando era para dar o arranque. Continua a pagar, mas no fundo coordenámos-nos e a prova correu como correu e ganhámos, acabámos por ganhar. Temos aqui a regata seguinte. Também em K2. K2 iniciado masculino. E vejam a dificuldade que os atletas estão a ter em rondar. Sim. Não dão o devido desconto da maré. E depois também não têm a devida distância ou não se conseguem afastar o suficiente, basta ir se vier um logo atrás, vai de seguida. E muitas vezes vão todos uns atrás dos outros. Temos aqui mais um título para os meses, Diniz Azevedo e Tomás Gomes. Próxima regata número 17, K2 menor masculino. Esta aqui sim, a ter uma grande adesão, foi praticamente de uma margem à outra do rio. E veja-se a volta que eles estão a dar. Imagina isto acontecer nos séniores. E estão aqui os primeiros classificados. Os pequeninos, mas é interessante ver a força e a coragem que eles têm. E a garra. Na dificuldade de conseguirem chegar ao fim. E vale muito, nem que seja por isso, estas primeiras pagaiadas. Sim, acima de tudo, é como eu disse, é a parte lúdica que tem que estar presente. É o denominador comum, é o fator principal. Não podemos dar grande importância à vertente competitiva. Começou-se a dar e as coisas até num ou outro caso não correram bem. E vamos a ver então os vencedores. Para nós participar foi muito bom. A nossa sorte de sermos campeões foi a rondagem.
Aqui está a rondagem, a tal que muitos falhavam devido à corrente. Aqui o K2 cadetes, já atletas mais crescidos, já com capacidade de analisar e conhecimento e nível de treino já bem maior, mas mesmo assim a deixarem-se descair. Sim. Aqui também já era a parte da tarde, portanto de manhã houve uma corrente mais favorável para quem participou nas regatas. À tarde já houve aqui uma mudança da maré que... e muitas vezes é precisamente ao contrário. Exatamente, e agora Bernardo e o Vasco do Marecos que ganharam então em K2. Sim. Temos então o K2 iniciado feminino. A dificuldade muitas vezes é gerir até a quantidade de provas em K2, os clubes terem tantos barcos. Sim. Por isso é preciso ter aqui alguma ginástica de logística, conseguir-se organizar provas para os clubes levarem tantos barcos, porque obviamente não pode haver um barco só para cada tripulação, todos os clubes têm que partilhar barcos entre os seus atletas e é a grande dificuldade hoje em dia. Tal é a quantidade de atletas a participar. Sim, até porque estas canoas e estes caiaques não são propriamente estes atletas, são usados por todos. Por vários atletas de vários escalões, obviamente. Exatamente. Aqui as vencedoras. Também dos meses. Dos meses, já perdemos a conta aos títulos. Aqui na regata 20, também aqui já se começava a notar uma diferença também no estado do tempo, já começava a ficar um bocadinho mais ventoso, que também dificultava aqui um bocadinho a vida a estes atletas. Sim, atletas mais novos, com menos força, menos domínio da embarcação, tudo que seja fatores externos que possam aumentar a dificuldade é uma complicação para estes pequenos, neste caso para estas pequenas campeãs. Mas ir muito bem Alice Duque e Bárbara Silva do Fão. E a festa que fazem quando terminam ali. Atletas também que conhecem aqui este rio, não é? O treino um bocadinho mais abaixo. Já estão familiarizadas. Sim, conhecem já ali. E se calhar até foram lá fazer alguns treinos. Exatamente. Agora aqui também a largada conjunta, a regata 21 e 22. Também uma forma de agilizar estas provas, não é? Sim. 34 regatas é muito complicado. É difícil de gerir. Mas muita gente aqui a aderir e muitos pais e muitas pessoas a assistir a esta final das primeiras pagaiadas aqui em Esmezes. Sim, até porque muitas vezes não são os pais a ajudar na logística dos transportes, muitos clubes não têm a capacidade de levar tantos atletas, daí ser importante a colaboração dos pais, não só para levar atletas, não só como tomar conta, preparar refeições, tomar conta de horários de entradas. E temos aqui o banho da vitória. E aqui as vencedoras do K2 cadete feminino, do Náutico do Prado. Um pódio só com 2 embarcações. Muitos parabéns pela vossa prestação nesta final. E aqui os meses mais uma vez a ocupar o primeiro lugar, seguido do Ponte do Costuma e do Ponte Lima. E agora depois destas só faltam mais 10. Sim, já faltou 24. Mais. E muitos destes atletas também participam em K1 e em C1 e depois em K2 e em C2 nestas primeiras pagaiadas. Sim, e no caso dos caiaques também iremos, e nas canoas iremos ter K4 e C4, também já acontece. Aqui a atrapalharem-se um bocadinho. Eu penso que aqui nas primeiras pagaiadas falta aqui uma prova de velocidade para estes jovens, mas acredito que até em termos de logística já se torna difícil, tal é o número de participantes. Mas para o desenvolvimento até destes jovens atletas, até para pôr o estímulo da velocidade do sprint, fazer regatas de 100 metros seria interessante a possibilidade, e não regatas de 2 km para todas as classes, mas termos, quiçá no sábado, provas de velocidade e no domingo provas de resistência. Era um
uma hipótese, a meu ver, que até iria diversificar a participação dos atletas e logo numa fase inicial permitir que os atletas até começassem já a ter um cheirinho da velocidade, até para muitos destes jovens atletas as janelas de oportunidade do desenvolvimento das capacidades físicas está nestas idades da velocidade, nas idades mais jovens, e era um bom estímulo. Porque temos aqui atletas que para fazer 2 km demoram 15 minutos, é quase um meio fundo, não é? Sim. Mas pronto, poderá ser uma hipótese no futuro. A meu ver, acho que tínhamos todos a ganhar. E passamos agora então para os K4, mas obviamente lá está, são muitas provas. Depois é o cansaço acumulado também nestes pequenos atletas que ainda têm pouca experiência. Sim, mas há de chegar uma altura que depois tem que se fazer limitar a participação, não podem ir a ser K1, K2, K4, 2 km e 100 metros, não, teria que se fazer algumas opções, até por uma questão de logística de barcos, não é? Sim. Porque felizmente a canoagem tem estado a desenvolver-se muito bem, fruto do grande sucesso internacional dos nossos atletas de top, não é? Fruto também igualmente da política da Federação e do trabalho dos clubes, obviamente, nas suas regiões. Cada vez temos mais atletas, mais jovens atletas, e estamos a chegar a um ponto que chega a uma altura que já um fim de semana não chega para se fazer tanta prova. Tem que, quiçá no futuro, formular, passar se calhar por uns apuramentos regionais, possivelmente por provas regionais, campeonatos regionais como provas de seleção, e depois passar só os melhores de cada região para os nacionais. Vamos ver. A canoagem está a crescer tanto que não sabemos onde é que iremos parar, não é? E esperemos que este crescimento se reflita também nos resultados internacionais. Sim. Porque infelizmente é daí que vem todo o financiamento e patrocinadores que levam depois a modalidade a poder voar mais alto a nível internacional. E temos aqui os grandes vencedores do K4 menor, Ponte Lima, a felicidade destes jovens, e muitas vezes é esta a diferença entre vencer e perder que depois faz com que os atletas possam continuar. E temos aqui os pequeninos todos. Foi emocionante, obrigado por ganhar esta medalha. E qual é que foi a maior dificuldade que vocês sentiram nesta prova de hoje? A maior dificuldade para mim foi tinha que dar o máximo e dar as 2 voltas, mas com eles, com a minha equipa, consegui. Tão fofinho. Valente, trabalho de equipa, sim senhora. Exatamente. Aqui as vencedoras do C2 feminino. Foi uma experiência boa, assim mudar um bocado, variar do K para a C. É até bom fazer estas provas. E qual é que foi a maior dificuldade que vocês sentiram na prova de hoje? Nas viragens, às vezes, tinha o K4 que atrapalhava um bocado. Estas largadas conjuntas tornam sim. difícil neste aspecto. Muitas vezes os atletas mal preparados para as embarcações, porque muitas das vezes nem têm tempo a treinarem todas as embarcações todas que vão competir, não é? Sim. Oi, e ali um K4 virado. Logo ao início. E lá vão eles para as 2 voltas. E aqui tantos que viraram. É mesmo assim? A C4, das poucas provas em Portugal de C4 ainda que se faz. Não é fácil arranjar-se nestas embarcações em Portugal, só os clubes com mais tradição nas canoas, o Prado, o Crestuma, o Ponte Lima, é que conseguem ter estas canoas, os Meses também, o Fão. Não, mas nós aqui, por exemplo, cá em baixo, os clubes do Sul, que eu me recordo, perdoe-me se estiver a cometer algum erro, não há nenhum único clube com uma C4. Nós não conseguimos ter aqui C4s, até porque os planos de água nem são assim tão favoráveis à prática da canoa. Exatamente, são mais mexidos, não é? Há sim, rios maiores, com mais fluxo de água, com mais expostos ao vento. E daí, até hoje em dia, não há muitas provas em Portugal de C4. Mas eles aqui, fortíssimos estes atletas. Sim, esses atletas do Crestuma. Sim. E aqui uma chegada ao sprint. E aí está mais um título para o Clube dos Meses. E aqui o Crestuma a ocupar o primeiro lugar em C4 infantil masculino.
E eu gostei muito de participar nesta prova, por acaso de interagir com as minhas colegas no K4 e acho que correu bastante bem, exceto os últimos 500 metros, onde estivemos reunidos um bocado com o clube da ligadura. Acho que foi só. Foi muito bom e estou muito feliz por termos ganhado. E qual é que foi a maior dificuldade que vocês sentiram nesta prova? Por mim, foi dar a volta. Foi a viragem? Sim. É a dificuldade para todos. Sim, é normal, é Nestas normal. primeiras pagaiadas. Foi uma experiência total, eu não esperava ficar em primeiro, mas correu tudo bem e todos nós estávamos muito felizes. Mais uma largada, aqui este K4 não muito coordenado. Estas largadas conjuntas entre K4 e C4 é que torna ali um bocadinho difícil a vida aos atletas que estão nas canoas, que depois não conseguem virar. Sim, mas a organização e bem a fazer uma linha largada bastante larga, grande, sim. Para permitir, não é? Mas obviamente que quando se levanta-se vento e ondas, não é? O pessoal das canoas tem sempre mais dificuldade e ali naqueles primeiros metros, que depois obviamente com o desenrolar da prova, as coisas dissipam-se. E temos aqui um K4. E aqui já se começa a ver que já estamos a chegar ao fim do dia, já o sol já está Sim, um pouco pela mais luz. baixo. E mais uma canoa com alguns atletas a terem dificuldade a manter a canoa direita. Exatamente. Uns a apoiarem, outros a remarem. Vejam, os atletas do lado da rondagem, lá de fora da rondagem, a remarem, porque é o lado que ajuda a virar, os outros a fazerem os apoios. E é assim um trabalho de equipa. E tem que ser aqui nestes Sim. C4. E novamente aqui o atleta de trás vê-se com alguma dificuldade em acompanhar o ritmo dos atletas, mas a serem os grandes vencedores. Foi uma experiência divertida de nós estarmos assim em grupo, com a equipa e participarmos em provas que vemos os melhores do mundo a participar e que bastantes pessoas já participaram e agora são muito boas. Acho que foi bom. E aqui, quando se fala em melhores do mundo, eles tiveram o prazer de poder ver o nosso João Ribeiro, que treina também aqui nesta zona. Esteve presente aqui a ver as primeiras pagaiadas. Sim, e muitos dos nossos atuais campeões passaram por todo este processo de crescimento na modalidade. Primeiras pagaiadas, esperanças, depois provas de júniores, inicialmente no longa distância e depois, claro, começam a especializar-se, obviamente, para a maratona, ou para a pista, aliás, e depois uns vão para a maratona. É o percurso normal e esperamos que muitos destes jovens, daqui a uns anos, estejamos aqui a falar deles pelos melhores motivos nas várias especialidades da canoagem. A ser uma inspiração também para os outros, claro, que vêm a seguir. Mais um pódio para os meses. Foi muito trabalho de equipa e ficámos mais unidos. E quais é que achas que foram as principais dificuldades que vocês tiveram na etapa de hoje? Muito desequilíbrio, muitas ondas, muito vento. E aqui na classificação coletiva, o FAO. Sentimos orgulhosos de trabalho reconhecido. Nós somos um centro de excelência, um ecossistema que tenta, acima de tudo, formar miúdos para os homens do futuro. Este trabalho tem sido feito já no ano passado, que nos fez ser campeões nacionais das primeiras pagaiadas. Este ano foi o revalidar desse título e não deixa de ser uma validação do nosso trabalho e o reconhecimento de que a nossa fórmula resulta. Formar primeiro os miúdos, os resultados aparecem desportivos. De ressaltar aqui que o pódio foi sempre quase dos meses, mas aqui também tem muito a ver com a quantidade de atletas que se leva para estas primeiras pagaiadas. E a diversificação de embarcações. Exatamente. Muitas vezes passa por aí, o FAO tem muitos pódios na canoa e com presenças assíduas nos caiaques, depois faz toda a diferença. Exatamente. Parabéns a todos e mais uma vez obrigado, Câncio. Obrigado eu e até à próxima.